Eu já brinquei com a técnica de aquarela algumas vezes. Então eu achei que eu ia tirar de letra desenhar essa ovelha vendo a aula. Mas a verdade é que eu passei foi raiva. Ela tá fofinha, não me leve a mal, mas foi bem mais difícil do que eu tava esperando e ficaram com marcas que não eram pra existir. Eu comprei o curso e comecei a fazer os exercícios e, de novo, alguma coisa de errada não tá certa. Apesar de ter conseguido fazer os exercícios, eu achei que tinha ficado com muita textura. E eu adoro o estilo da aquarela com pinceladas bem marcadas, mas não era o objetivo aqui. Eu queria algo com o degradê bem suave, da mesma forma como eu estava vendo na aula. Então eu levantei hipóteses. A textura seria por causa do papel ou da tinta? Ou será que eu estava fazendo algo errado? Para tentar descobrir, eu decidi fazer mais testes. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi com a aquarela é domine os materiais que você tem. Faça testes, pratique, crie uma intimidade com eles. E nessa técnica existem algumas variáveis que podem influenciar no seu resultado. A tinta, o pincel, o papel, a quantidade de água e sua habilidade. E para os meus testes, pensando nisso tudo, eu mantive o mesmo pincel e a mesma tinta. Peguei vários papéis diferentes que eu tenho por aqui para entender então como a tinta se comporta em cada um deles. E esses foram os papéis que eu testei. O que eu percebi nos primeiros testes é que a tinta realmente pode ficar mais lisa sem tanta textura que estava me incomodando nos primeiros testes que eu fiz. O que reforça a minha hipótese de que aquele efeito era do papel. E isso foi interessante porque a minha perspectiva mudou. Ao invés de ver a textura como um problema a ser resolvido, agora era simplesmente uma característica. Porém, teve algo que me intrigou ainda mais. Tá vendo isso aqui? Uma textura lisa? É no verso da folha de testes. E a partir desse resultado nós temos então novas hipóteses. Se não era o papel, seria a forma como eu misturei a tinta? A quantidade de água? Será que tem diferença entre o lado direito e o verso da folha? Só tem uma forma de descobrir. Sim, mais testes. Pega seu cafezinho, seu chá. E vamos conversar agora sobre os resultados desse experimento todo. Porque a gente fez ciência aqui, se você não percebeu. Eu já estava achando que a gente teria um resultado inconclusivo, para ser bem sincera. Porque eu comecei a fazer de novo mais testes e parecia que estava igual. Até que eu fiz os testes no verso da folha para comparar. E logo que eu comecei a pintar, já entendi que possivelmente era isso. Acho que temos o mistério desvendado. E olha que interessante, depois que eu vi que um dos lados do papel tinha ficado liso no primeiro teste, eu pensei, pô, então não é o papel. Vou testar se é a quantidade de água, se é a forma que eu tô misturando a tinta, às vezes não misturei direito, sei lá. Eu decidi fazer esses testes
no verso e na frente da folha. Aí que eu percebi, na verdade, era o papel o tempo todo. Mas tem uma observação interessante aqui também, que a ovelhinha ficou marcada, só que eu fiz ela do lado direito. E o que eu observei é que, na verdade, as manchas que ficaram nela foi por falta de habilidade minha. Eu realmente estava meio travada, porque fazia um certo tempo que eu não fazia esse tipo de aquarela. Então eu não estava conseguindo fazer um degradê de cor mais suave e por causa disso ficou marcado. Foi um tipo diferente de mancha. E o que aconteceu é que quando eu fui fazer os exercícios da aula, neste lado aqui tinha alguns rascunhos já, tipo essa xícara de café. Só que eu decidi que eu não ia mais pintar aqueles rascunhos que estavam aqui, então eu só usei o verso dela. Então, no fim, temos um veredito, pelo menos eu acho. E a questão da minha habilidade, eu já tô sentindo com esse bando de teste que eu fiz, que eu estou melhorando. Já tô conseguindo entender melhor como controlar a água e a tinta para ficar mais da forma como eu quero. Eu espero que esse vídeo aqui possa servir de inspiração para você aí do outro lado. Tenha um olhar mais curioso para os materiais que você já tem por aí. Investigue eles e descubra o que talvez eles estejam escondendo de você. E lógico, tudo isso enquanto a gente pratica e melhora as nossas habilidades. Levante as suas próprias hipóteses e faça os seus testes. E isso não só nas artes, mas na vida como um todo, porque eu parei para pensar que é exatamente o que a gente faz dentro do Construção Diária, que é o meu treinamento sobre rotina e hábitos. Se algo mudou ou se algo que você testou não deu certo, você precisa levantar hipóteses do porquê. E aí, então, tentar encontrar novas soluções. Essa pode não ser a parte mais divertida de todas, mas com certeza ela vai te fazer chegar em resultados ainda melhores. Espero que você tenha gostado e, quem sabe, se inscreve aí no canal. Um beijo e até a próxima!